A aula de hoje, para quem está acompanhando com a apostila, é a partir da página 216. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia? O material está na mão? Então, vamos lá! Nós estamos estudando ao longo desse ano, desde o primeiro bimestre, sobre cidades. Nós vimos a origem das cidades, nós vimos os tipos de cidades, função urbana, a questão econômica, a localização, a forma do relevo, o tipo de clima, ou seja, a natureza vai influenciar nas formas da cidade, e também a questão cultural vai influenciar como essa cidade vai ser organizada. E é sobre cultura que nós vamos falar hoje. Mas o que é cultura? Aí no finalzinho da sua página 216 na apostila, no último parágrafo, está escrito o que é cultura. Cultura é o conjunto de conhecimentos, hábitos, artes, leis, costumes e manifestações diversas de um povo. São maneiras de ver o mundo, de símbolos e significados que existem há muitas gerações, mas que podem ser transformados ao longo do tempo. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Quais são as formas de cultura e como essas culturas podem ser transformadas ao longo do tempo. E uma coisa é certa, cada povo possui a sua cultura, a sua forma de organização social, os seus hábitos e costumes. O jeito de se alimentar é uma expressão da manifestação cultural. Na página 217 você tem exemplo disso, o arroz com feijão, um prato típico do Brasil. Todas as pessoas do mundo todo comem arroz e feijão como nós brasileiros? Não. E olha, mesmo no Brasil, esse prato possui variações. Tem lugares que coloca mais arroz do que feijão, outros lugares mais feijão do que arroz. Tem lugares do nosso país que comem o feijão carioca, tem outros lugares que comem mais o feijão preto. Então, dentro de um país, em cada região, a manifestação cultural pode ser de um jeito diferente. A história vai nos explicar por que acontecem essas variações. E não é só na alimentação. Existem outras formas de manifestação cultural que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa forma de cultura, ou seja, a alimentação, em diferentes países do mundo, a apostila aí na página 217 traz um QR Code com uma sugestão de um vídeo para você conhecer o café da manhã em cada lugar do mundo, em vários países. E eu estou deixando o link desse vídeo aqui de baixo para você clicar e assistir quando você terminar de assistir esse vídeo meu aqui agora, ou se você quiser dar uma pausa e já assistir, é só voltar aqui depois, viu? Mas não vai embora não, viu? Assiste esse vídeo até o final, porque eu também vou explicar as atividades ainda hoje. Bom, mas nós vimos aí que cada país possui a sua cultura. Cada povo possui a sua cultura. E dentro do país existem diferentes formas de cultura. Um exemplo disso é o tipo de música que em cada região do país as pessoas costumam escutar. Aqui na nossa cidade, a maior parte, mas não todas, das pessoas escutam o sertanejo, tá? Mas em outras regiões do país, em outros estados, as pessoas costumam escutar outros gêneros musicais. O samba, o pagode, o funk, o rock, tá? Dependendo do lugar, tá? E dentro da mesma cidade, cada região da cidade vai dar preferência a um tipo de música. Por quê? Porque cada família, cada pessoa possui a sua cultura, os seus hábitos. E o mais importante do que conhecer a cultura, as diferentes culturas, é respeitar a cultura de cada um. É respeitar que uma pessoa gosta de determinado gênero musical, outras pessoas não. Você tem a sua opção, você tem a sua opinião, porque você foi criado de uma forma, em um lugar, com um costume. Outras pessoas foram criadas em lugares diferentes, com costumes diferentes. E mesmo na sua cidade,
existem pessoas diferentes da forma de se vestir, da forma de se alimentar, da religião e do tipo de música também. Nós precisamos respeitar a cultura e a opção de cada pessoa. Até porque o nosso país é muito diversificado quando nós falamos da questão cultural. A cultura brasileira, ela é uma cultura muito diversificada. Como assim diversificada? Nós temos várias manifestações culturais diferentes em cada região do Brasil. Por quê? Porque em cada região do nosso país houve uma colonização, ocupação, né, de um povo diferente. A mistura de culturas aconteceu de forma diferente. E como que a cultura brasileira foi sendo criada? Bom, a primeira manifestação cultural que nós tínhamos aqui no nosso território é dos índios. Porque você sabe, nós já estudamos isso, os primeiros povos a ocupar o nosso país foram os índios. Os índios ocuparam praticamente todo o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E olha, não é só um tipo de índio. O índio, né, na verdade, são os índios. São diferentes grupos étnicos e linguísticos que estiveram aqui no nosso território brasileiro. Então, a cultura indígena também é uma cultura muito diversificada, muito variada. O índio que vivia na Amazônia tinha hábitos diferentes dos índios que viviam na região sul do Brasil. Então, o primeiro grupo de pessoas que estiveram aqui no nosso país e que ajudou a formar a cultura brasileira são os índios. Nós temos até hoje vários hábitos que vêm dos índios. Eu já falei sobre esses hábitos em outro vídeo. Entre eles, o hábito de tomar banho, alguns alimentos que nós consumimos até hoje e que é herança cultural dos índios, certo? E algumas palavras do nosso vocabulário, né, na nossa língua portuguesa. O Brasil fala português, mas é um português diferente do de Portugal. Por quê? Nós temos outras palavras aqui que vêm dos grupos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, certo? Então vamos continuar. No mapa da página 218 da sua apostila, você tem a distribuição das terras indígenas antes da chegada dos portugueses. Nós temos aí os tupis-guaranis, os Gês, aruaques, entre outros, tá? E para você ter uma ideia de como cada índio, cada grupo indígena vivia de uma forma, na página 220 nós temos as moradias desses índios. E você pode ver que cada uma dessas fotos traz um tipo de moradia diferente. Ou seja, os hábitos dos indígenas que habitavam o nosso país antes da chegada dos portugueses eram distintos uns dos outros. Inclusive a língua, a religião, vários hábitos, tá? Em cada grupo indígena era diferente. Alguns desses índios, né, mesmo sendo de tribos diferentes, se comunicavam uns com os outros. Já outros grupos eram rivais uns dos outros, tá? Então, existiam várias nações indígenas aqui no Brasil, cada nação com seus hábitos, costumes, ou seja, cada nação indígena com a sua cultura. No mapa da página 219, você tem a distribuição das terras indígenas atualmente. E como você pode observar, as terras indígenas diminuíram. Por quê? A ocupação portuguesa, a colonização, a expansão da agricultura, desde o período colonial, foi diminuindo as áreas disponíveis para os indígenas. E como consequência, também diminuiu a população indígena do nosso país. Mas isso não significa que tudo foi perdido. Nós ainda carregamos, como eu já disse, muita da herança cultural dos indígenas. Legal? Vamos conhecer outro povo que contribuiu para a formação da cultura brasileira? Depois dos índios, chegaram os portugueses, que trouxeram a sua cultura, a sua religião, e a religião também é uma questão cultural. Cada povo vai ter a sua religião
nós vamos falar um pouquinho mais de religião na nossa aula de história. Os africanos que chegaram no nosso país para trabalhar como mão de obra escrava também contribuiu para a formação da identidade cultural do nosso país. Nós temos até hoje manifestações artísticas, culturais, que é de origem africana, ou seja, de matriz africana. Foi trazido da África para cá. E outras que foram criadas aqui no nosso país por africanos que vieram para cá como mão de obra escrava. Exemplos não faltam. E a apostila traz alguns para você conhecer. É só você olhar a página 222, dar uma lida no texto e observar as imagens. Aí você tem, em uma das fotos, a capoeira, que é uma manifestação artística de origem africana, tá? Foi criada aqui no Brasil, mas por povos que vieram para o Brasil da África. Além disso, nós temos influências na alimentação e na religião. Nós temos no Brasil muitas religiões de matriz africana, ou seja, religiões que vieram da África, como, por exemplo, o candomblé. E mais uma vez eu quero frisar, independente da nossa religião, do que nós acreditamos, nós precisamos respeitar a cultura, a religião de cada indivíduo, porque a cultura, a religião é uma individualidade, entendeu? Hoje, muitos descendentes de escravos vivem nos quilombos. O que são os quilombos? Os quilombos são comunidades rurais ou urbanas de pessoas de origem africana, descendentes de ex-escravos, de escravos e ex-escravos. E eles vivem em comunidades que preservam a cultura de origem africana. Danças, música, religião, alimentação e a própria prática agrícola ainda é feita, muitas vezes, de forma bem tradicional, bem simples, de forma familiar, sem o uso de grandes equipamentos. O mapa da página 221 mostra para você onde estão essas comunidades quilombolas, que servem para preservar a cultura. Aí você deve estar se perguntando, ou deveria, qual é a importância de se preservar a cultura? A cultura faz parte da história de um povo. Nós precisamos preservar para que não caia no esquecimento. Mesmo a cultura sendo transformada ao longo da história, ela não pode ser esquecida. Mas a cultura é transformada ao longo da história? Sim. Por exemplo, os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos de europeus e africanos e foram se transformando ao longo do tempo. A cultura também é dinâmica, é viva, ela se transforma, mas não é por isso que nós podemos esquecer as origens da cultura de cada um. Legal? Então nós vimos que no nosso país existe uma grande diversidade cultural. E por existir uma grande diversidade cultural, nós temos diversas formas de manifestação, inclusive nas cidades. Nós estamos falando de cidade, não é verdade? Como a cultura é manifestada nas cidades? Nós temos diferentes formas de manifestação cultural. Através do grafite, por exemplo, que são essas pinturas que a gente pode ver nos muros e paredes de prédios nas cidades, nas grandes cidades principalmente. Olha só. Viu que legal? Outra manifestação cultural que nós podemos ver nas cidades são os artistas de ruas, que trabalham em praças, avenidas, semáforos, apresentando o seu trabalho, em troca do reconhecimento, do dinheiro das pessoas que estão prestigiando essas pessoas. São como pessoas que se apresentam em circos, teatros, em shows. Mas como elas não têm condições de estar em circos, teatros ou grandes shows, se apresentam na rua. Além disso, nós também podemos ver outras formas de manifestação cultural, como a manifestação cultural dos prédios históricos, antigos, principalmente as igrejas de cidades que são lá do período colonial,
como as imagens que você tem aí na sua apostila e que você está vendo agora. Viu que bacana? Então, na cidade, nós podemos ver uma diversidade cultural muito grande, porque pessoas de diferentes origens, de diferentes hábitos e costumes, diferentes religiões, vivem e devem viver em harmonia umas com as outras. A história das cidades, a maneira como que elas foram construídas, vai influenciar na organização, de como as pessoas vão viver nessas cidades. Sobre isso, você tem aí as últimas 3 imagens da página 223, que mostra que a organização e a época em que cada cidade foi construída, o modo de vida de cada pessoa nessa cidade vai influenciar na organização. Legal? Então é isso. Vamos recapitular? Nós aprendemos hoje o que é cultura. Aprendemos também que cada povo possui a sua cultura e que nós devemos respeitar as diferenças culturais. Aprendemos que a cultura ela não é homogênea no país todo. Em cada região do país existem manifestações culturais diferentes e que a cultura brasileira é o resultado da miscigenação de vários povos, principalmente o europeu, o indígena e o africano. Isso faz do Brasil um país com uma diversidade cultural muito grande. E toda essa diversidade cultural pode ser vista nas cidades brasileiras, através dos prédios históricos, templos religiosos, manifestações artísticas nas ruas, entre outros exemplos. Legal? Vamos fazer a atividade agora? Eu vou ajudar você a fazer a primeira, que é um desenho. Está lá na página 224. Nessa atividade, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer um desenho de alguma manifestação cultural aqui da nossa cidade. Você consegue pensar em alguma? Vou te dar um exemplo. Olha isso. Acontece aonde? Lá no CTG. Muitas pessoas da nossa cidade participam dessa manifestação cultural. Você não? Então vamos pensar em outra? Olha essa. A Exposul é uma data muito aguardada por muitas pessoas da nossa cidade. É uma festa tradicional. Acontece aqui no nosso município há muitos anos. Então faz parte da nossa cultura. Quer mais um exemplo? Eu vou te dar. As festas juninas, que estão relacionadas à produção agrícola, ao campo, mas também estão relacionadas à religião, aos santos, como Santo Antônio, São Pedro, São João, que têm datas comemorativas no mês de junho. Na nossa cidade, aqui em Chapadão do Sul, por exemplo, 29 de junho, dia de São Pedro, é feriado. Tá? É uma manifestação cultural relacionada à religião, tá? E que é comemorada pela população, ou pelo menos por parte da população, né, de religião católica, que acompanha essas festividades. Certo? Viu como tem várias manifestações culturais na nossa cidade? Você lembra de mais alguma? Você pode desenhar aí na atividade. Legal? Muito bem. Então agora você pausa o vídeo, faz as atividades até a página 228. Quando você terminar, você dá o play novamente para que nós possamos fazer a correção das atividades aqui. Legal? Então, pausa o vídeo agora. Muito bem, agora que você já fez as atividades, vamos fazer a correção dessas atividades. A atividade número 1 nós já tínhamos feito, que era o desenho. Agora vamos fazer a correção da atividade número 2. A atividade número 2 está perguntando para você se o contato entre diferentes culturas pode influenciá-las. E por quê? Então, o que você respondeu? Claro que pode. O contato entre diferentes culturas pode alterar as culturas, sim. Por exemplo, com a troca de experiências entre povos de diferentes culturas. Atividade 3. Dê um exemplo entre contato de culturas diferentes. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil. Entre índios com europeus, entre europeus com africanos, entre africanos com indígenas. E esse contato modificou e foram criando novos hábitos de cultura, novos costumes em cada um desses povos.
A4, pergunta interessante. As diferentes culturas podem ser ditas umas como melhores do que as outras? É claro que não, tá? Não existe nenhuma cultura melhor do que a outra. O que existe são culturas diferentes e todas devem ser preservadas e respeitadas, certo? A5 está mostrando para vocês as diferentes moradias dos índios, tá? Que nós já comentamos aqui nesse vídeo, tá? E pergunta para você o quê? Que diferenças podemos observar? Então, que diferenças você pode observar aí? Existem moradias que são coletivas, tá? Isso estava lá no texto, nessas ocas aí maiores, tá? E tem moradias individuais, certo? Então, essas são as diferenças. A B, perguntando para você se essas diferenças alteram o modo de vida de cada um dos povos. Claro que sim. As moradias coletivas exigem que as atividades realizadas pelas famílias sejam pensadas e realizadas por um número maior de pessoas. Letra C. Que atividades são realizadas nas áreas centrais das aldeias? Olha, nessas áreas centrais das aldeias podem ser realizadas atividades culturais, tá? Religiosas, por exemplo, e também no preparo de alimentos para a população da aldeia. É feita ali no espaço central das aldeias, ok? E a 6, muito simples, muito fácil, né? Qual é a característica da cultura brasileira? É a diversidade, certo? Como eu falei, por ter origem de diferentes povos, né, em diferentes épocas, a cultura brasileira ela é bastante diversificada. O modo de falar, as músicas, a alimentação que é diferente em cada região, tá? Entre outros exemplos aí que a gente poderia falar aí, mas que a gente vai conhecendo aos poucos ao longo das próximas aulas. Legal? Vamos para a próxima? A atividade 7 é uma pesquisa, tá? Para você fazer com base nas observações aqui das imagens. Então, o que nós temos aqui? A primeira foto nós temos um museu, a segunda nós temos uma feira e a terceira nós temos aí uma feira diferente, né? Com um espaço de lazer para as crianças, né? Como se fosse uma praça. Aqui em Chapadão é a nossa praça de eventos, né? Que a gente chama assim. Então tá perguntando assim na primeira, que tipo de apresentação você vê nesses locais? Então nós temos aí um museu, que pode ser também um teatro, tá? Nós temos aí locais de acontecimentos públicos, né? Como por exemplo a feira. Nós temos a Feira do Produtor aqui na nossa cidade, tá? E nós temos eventos esporádicos que acontecem lá na praça de eventos, tá? Que pode estar relacionado aí à segunda e à terceira imagem também, legal? E a letra B é para você fazer junto com a sua família, tá? O que está pedindo assim, ó? Converse com seus familiares e pergunte a eles se, quando tinham sua idade, frequentavam lugares parecidos com os que você frequenta. Então, o que isso significa? Você tem os mesmos hábitos, frequenta os mesmos lugares que os seus pais? Acho que vai ter alguma diferença aí nos hábitos e costumes em cada época. E é isso que você vai identificar com essa atividade. A questão da escola, o que você faz em atividades quando você está em tempo livre, que lugares você frequenta, tudo isso é para ser levado em conta. Legal? Então é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e entendido o que é cultura, diversidade cultural, que nós falamos aí nessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui nesse vídeo e comentar. Deixa aí nos comentários o que você achou da explicação, da aula, e conta alguma coisa que você queira contar sobre cultura. Conta um pouco sobre a sua identidade cultural, o que você gosta de fazer, como é a organização aí na sua família, tá? Isso é uma atividade livre. Se você quiser fazer, deixa um comentário. Se você não quiser, claro que não precisa. Ok? Gente, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!